Exemplo 3. Calcule a integral de 0 até 1 de x sobre x² mais 1 dx. Bom, qual que é o problema aqui, pessoal? O problema aqui é esse carinha aqui embaixo, é uma soma embaixo da fração. E aí, então, a gente não consegue dividir em soma de duas frações. Então, se de certa forma a gente conseguisse jogar essa soma para o numerador, ficaria mais fácil, tá? Então, uma ideia aqui seria chamar o x² mais 1 de u. Por que eu posso chamar? Por quê? Porque vejam só, tomam muito cuidado aqui, pessoal. Eu só posso chamar de u aquilo que vai me dar algo em du, tá? Como assim? Bom, veja só. Se eu chamar de u o x² mais 1, o que vai acontecer? Quem é o du? O du vai ser a derivada disso aqui, em relação a x. Derivada de x² é 2x dx. Então vejam só, aqui só foi possível, ó, a constante, lembra? Que se não tinha constante, eu podia passar essa constante dividindo lá para o outro lado, né? Mas o x, quando aparece x, eu não posso passar o x dividindo. Por quê? Porque eu não sei se esse x é zero ou não, tá? Então, cuidado, eu não posso passar a variável x dividindo, tá? Por exemplo, ó, se eu tivesse a integral aqui, por exemplo, se eu quisesse calcular, sei lá, integral de 0 até 1 de x sobre x ao cubo mais 1, né? dx. Aqui, ó, ou por exemplo, se eu tivesse x² mesmo, a mesma coisa, x², só que eu tivesse 1 em si, tá? Se eu tivesse nessa situação, esse cara aqui embaixo, se eu chamar de u, esse cara aqui embaixo, x² mais 1, o que vai acontecer? O du vai ser 2x dx. E eu não tenho x aqui, né? Então eu não posso fazer aparecer o x. Tá? Fazer aparecer uma constante eu posso. Por quê? Porque só passar aqui dividindo a constante não vai ter problema nenhum. Mas o x não dá para fazer isso, tá? Então cuidado aquilo que você chama de u, tá? Você só pode chamar de u de modo que quando eu derivo, né, vai ter gente pro du. Tá? Constante não tem problema. Se não tiver constante a gente consegue reajeitar. Mas se não tiver x ou, sei lá, seno, cosseno, alguma coisa lá, se a derivada não estiver lá, né, então não dá para fazer. Tá? Não é por esse caminho. Tá? Quando se você tenta e não tem os componentes aqui em função de x lá, então não dá para fazer. Tá? Como é o exemplo aqui, ó. A derivada dá 2x e aqui eu não tenho nenhum x. Né? Aqui dá por quê? Porque eu tenho o x. Tá? Só que aqui é x dx, eu não tenho esse 2. Então, para consertar isso, o que eu vou fazer? Então, no lugar de x dx, então passa esse 2 dividindo, vai dar meio du. Tá? Então, ali, onde aparece x dx, eu vou trocar por meio du. Tá? Então, essa aqui é a ideia. Vamos lá, então. Então, vai dar a integral. O x dx vai virar o meio du. E aqui, então, vai ficar 1 em cima. E embaixo vai ficar u. Então, é 1 sobre u. Deixa eu dar um espaço aqui. 1 sobre u. E aqui, no lugar do x dx, vai ficar meio du. Tá? E o intervalo? Qual que é o intervalo de integração? Bom, se o x vale 0, quanto que vale u? X vale 0, então u vale 1. E se o x vale 1? Se o x vale 1, então o u vale 1 mais 1, 2. Então esse é o novo intervalo de integração. Então vamos lá. Quanto que vai dar então? Então integral de 1 até 2. Esse meio aqui é constante, ele pula para fora da integral. Ok? Então 1 sobre u du. Mas qual que é a primitiva de 1 sobre u? A primitiva de 1 sobre u, lembrando que eu posso aí escrever como u elevado a menos 1, só que aqui é o único caso que não funciona a regra do expoente, né, de somar 1 no expoente, porque se eu somar 1 no expoente vai dar 0 e eu vou dividir por 0.
Então eu vou ir contra o primeiro mandamento da matemática, tá? Então não é por esse caminho. Lembrando, né, sempre o 1 sobre u, né, o u elevado a menos 1 é um caso excepcional, que é a primitiva dele é a ln, né? Muito bem, aqui ó, o u está entre 1 e 2, tá certo? Então o u é positivo, então a gente não vai precisar do ln do módulo de u, tá? Por isso que vai aparecer aqui apenas ln de u, avaliado aí de 1 até 2. Então isso aqui é meio vezes ln de 2 menos ln de 1. Quanto que vale ln de 1? Né? Lembrando lá, né? Se o y é ln de x, então o que vai acontecer? Como a exponencial é a inversa do ln, então o x é a exponencial de y. Tá? Então essas são algumas dicas que a gente pode estar utilizando aí quando a gente está trabalhando com ln. Tá? Então, se eu tenho aqui 1, né? Então y igual a ln de 1. Eu quero saber esse valor. Então quer dizer que 1 é igual a e elevado a esse valor de y. Então qual que é o valor de y que eu coloco aqui, tal que e elevado a esse valor dá 1. Aí é só olhar lá no gráfico da exponencial, né? Onde ela cruza no 1, onde ela atinge o 1? Exatamente no zero, né? Porque todo número elevado a zero é 1. Então aqui implica que o y é zero. Tudo bem? Então ln, ou seja, ln de 1 é zero. Tá? Agora ln de 2 não precisa calcular porque é um número, lá, um número quebrado. Tá? Então vamos lá. Então isso deu meio. O ln de 1 é zero, né? Então essa parte aqui é zero. Meio vezes ln de 2. Ok? Aí aqui, tudo bem, poderia parar aí, né? Não ia considerar errado ou incompleto, tá? Mas a gente tem as propriedades de logaritmo. As propriedades de logaritmo, quando eu tenho um número multiplicando na frente, ele vai lá para o expoente, né? Então isso aqui é a mesma coisa que ln de 2 elevado a meio, né? Mas quem é 2 elevado a meio? Expoente racional significa raiz, né? Então ln de raiz de 2.